Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje nós vamos falar sobre o atraso da fala. Algumas perguntas precisam ser feitas e esclarecidas antes com os especialistas para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo, porque você não tem como a gente falar assim, padronizar, não fala por causa disso, não existe. Assim como você também não pode limitar se seu filho nunca vai falar, também tem isso. Porque o atraso da linguagem pode ser por vários motivos, ainda dentro do espectro autista, a gente sabe que vários motivos podem causar o atraso na fala, dentre eles, inclusive, o reforçamento que a gente faz em casa para ele não falar. Então, assim, e aí, quais as perguntas que têm que ser feitas? Já levou o médico? Já fez exames para saber se tem outros problemas associados? O DI, que é deficiência intelectual, saber se a criança tem algum problema de surdez ou qualquer outro problema associado que esteja assim, atrapalhando essa fala ser desenvolvida. Feito isso, e não tendo nenhuma desses problemas associados sendo diagnosticados, a gente já parte para outra parte do tratamento, que é justamente estimular essa fala. Nós temos várias formas de fazer isso, inclusive dentro do ABA também. Mas se o seu filho não está no tratamento ABA e você precisa fazer com que ele fale, você também vai ter que estimulá-lo a falar. E para ele falar, a gente tem que entender, tem que saber, será que ele está te entendendo? Será que o que você fala para ele é entendível? Como é que eu vou saber? A gente pode, por exemplo, quando a criança não fala nada, começar a usar a comunicação alternativa através da imagem, que é o mais famoso é o PECS, PSS. Tem muita coisa na internet sobre, mas basicamente a gente vai usar a imagem para comunicação. E eu já vi pessoas falando assim, mas o PECS atrasa a linguagem. Não atrasa. A gente está trabalhando ali e casos cientificamente comprovados que não atrasa. Muito pelo contrário, você estimula a criança a falar, você estimula a criança a se comunicar contigo. É um tipo de comunicação também. E quando você usa uma quantidade menor de palavras, você ajuda o entendimento daquela criança, e a criança vai poder, te entendendo, também imitar. Então, imitar a fala, imitar os nomes. Então, é muito importante usar as imagens associadas a palavras, porque isso faz, dentro da comunicação, isso faz uma associação que facilita o entendimento. Então, e já foi dito que criança que demora muito a falar, pode ser que ela não consiga desenvolver a linguagem verbal. Mas a gente não pode limitar e nem definir isso, porque tem crianças que começam a falar tarde e depois começam a falar melhor. Aliás, tem crianças que não falam, mas usam a ecolalia perfeitamente. E a gente fica, mas como é que ele repete e não consegue conversar comigo? Pode ser uma questão de organização, né? Mental mesmo, de você conseguir se organizar para poder conversar. Então aí sim a gente vai ter que trabalhar nessa organização, para poder ensiná-lo a se comunicar. Lembra que em um vídeo eu falei do passo a passo, de maneiras de pensar? Então, muitas das vezes a gente precisa entender o porquê não fala. Se você já tem todos os exames e sabe que não tem outros problemas associados, trabalhe a comunicação alternativa. Porque através da comunicação alternativa, ele vai se comunicar contigo e a facilidade de você poder entender o que ele está falando vai te fazer trazer outros recursos para ensiná-lo a falar. O meu filho, por exemplo, ele só começou a falar pouquíssimo a partir dos 6 anos de idade, mas muito pouco, palavras isoladas, inclusive mãe. Então, assim, mas ele fazia ecolalia. E na ecolalia, ele falava perfeitamente, mas qualquer coisa que eu tentasse falar com ele, que fosse qualquer conversa ou qualquer pergunta, ele não respondia. Então, assim, era sempre muito gestual. E depois que eu comecei a usar mais PECS em casa, imagens, e reduzir o meu ritmo, ele começou a entender mais. E quando ele começou a entender mais, ele começou a se comunicar. Então, eu estou falando do caso isolado do meu filho. Mas em outros casos também que já tivemos, já passou por mim, inclusive, também aconteceu isso. Não significa que tudo é a mesma coisa. Não dá pra gente botar todo mundo no mesmo pacote e dizer que vai funcionar assim. Porque para cada caso, um caso. É por isso que existem as análises funcionais, para a gente entender o que está acontecendo naquele caso.
E também a gente não pode definir e nem determinar que aquela pessoa não vai conseguir se comunicar. Porque, afinal de contas, a comunicação alternativa também é uma forma de falar, também é uma forma de se expressar, a gente tem que considerar. Né? Então, gostou desse vídeo? Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, curte o vídeo, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais. E se tiver alguma dúvida a respeito disso, eu sei que realmente as dúvidas vão aparecendo, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer aqui várias atividades para explicar como funciona essa comunicação alternativa para você poder usar em casa. Porque assim como os conceitos do ABA, você também pode usar a comunicação alternativa em casa. Então, muito obrigada e até a próxima!